Porque, irmão, guarda isso aqui. Deus não começa o teu milagre quando você vê. Deus começa o teu milagre quando você crê. Paulo diz: não nos movemos mais pelo que vemos, mas pelo que cremos. Tem muita gente esperando ver para crer, e quem espera ver para crer não vive o que Deus tem reservado como milagres, porque a fé ativa aquilo que é invisível de forma natural. Quando Deus fizer, eu faço. Quando Deus cumprir, eu faço. Quando Deus abrir, eu faço. Isso nada mais é do que uma expressão de dúvida. É por isso que eu acredito muito mais em propósitos com Deus do que em uma promessa para Deus. Quem faz promessa é o Criador para a criação, não o contrário. Deus, eu te prometo que se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor abrir, eu faço. Se o Senhor cumprir, eu faço. Estamos estabelecendo uma condicional. É como se aquela mulher que a gente ouviu o testemunho, que não conseguia gerar e vai gerar um bebê em outubro, falasse: Senhor, se um bebê nascer, eu te sirvo. Se o meu filho nascer, eu te entrego. Não, ela está dizendo: eu sirvo na casa de Deus porque eu amo o Deus de milagres, e porque eu sirvo, eu creio que no tempo perfeito de Deus o que era impossível vai se tornar inevitável. Alguém comigo aqui diga amém. Primeiro princípio é que a minha fé cria portas que não existem, e a minha obediência faz acessar as portas que Deus já abriu. Marcos 9:23, porque tudo é possível ao que crê. Eu quero profetizar sobre alguém aqui nessa noite. Tem portas que já existiam em Deus, vai abrir. Mas tem portas que nem existiam, nos próximos dias Deus vai criar. Eu profetizo em nome de Jesus portas de acesso, de oportunidade, de liberação, de escape. Deus abrindo portas em meio ao caos. Alguns vão dizer: pastor, qual é a base bíblica para isso? A travessia do povo no deserto. Havia um mar, não tinha como passar, mas Deus abriu portas de travessia no meio de um mar fechado. Eu não sei se o que você tem enfrentado é um mar fechado, um deserto, se algo tem se colocado diante de você, mas eu sei que o Deus do escape, o Deus do livramento, o Deus da provisão, o Jeová Rafa, o Deus que cura, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Alguém que toma posse disso, diga glória a Deus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. A primeira porta que eu quero pregar nessa noite é sobre a porta que Deus abre. Há portas que a gente abre, e toda porta que você abre, você sustenta ela aberta. Mas há portas que Deus abre, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Apocalipse 3:7 diz assim: isto diz o santo, o verdadeiro, o que abre e ninguém fecha, e fecha, mas ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Essa carta é uma carta que foi escrita por Deus a partir de ontem e enviada a uma igreja, a igreja de Filadélfia. A gente vê em Apocalipse cartas escritas e enviadas às igrejas da Ásia com exortação, repreensão e alinhamento. Mas essa carta tem uma característica que chama atenção. A carta da igreja da Filadélfia é diferente das demais porque Jesus não traz repreensão. Em algumas cartas ele faz: olha, eu estou parafraseando, olha, vocês foram muito bem nisso, mas
se perderam naquilo. Olha, vocês começaram muito bem, mas caíram da graça. Mas a carta que é escrita por Deus a Filadélfia, não. Ele diz: porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus está falando aqui com uma igreja que era fraca naturalmente, aos olhos humanos, fraca, ela era pequena, ela era frágil, mas ela era fiel espiritualmente. E essa é uma chave que eu quero que você pegue nessa noite. A fidelidade abre portas sobrenaturais. Você não precisa ser o maior, o mais rápido, o mais forte. Você só precisa ser fiel. Você não precisa ter a melhor origem, uma origem nobre, ou ter nascido num berço esplêndido. Você só precisa permanecer fiel. Você não precisa ter o maior conhecimento ou a maior profundidade. Isso vai vir com o caminho, fique em paz. Mas não abra mão de ser fiel. Você não precisa ser o mais alto, o mais bonito. Os irmãos de Davi estavam lá ajuntados, chamados pelo pai, mas a unção não foi derramada sobre eles, mas foi sobre um menino que estava no campo e era fiel. E a palavra de Deus diz para essa igreja: porque foste fiel, uma porta grande está sendo aberta e colocada diante de você, e não há quem possa fechá-la. Alguém toma posse disso, diga amém. O contexto aqui é profético. Jesus está dizendo: eu mesmo estou criando acesso para que uma igreja que permaneceu fiel viva algo sobrenatural. Levanta suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Eu profetizo, irmão, que a partir da tua fidelidade, não porque você merece, porque não há mérito naquilo que fazemos, mas porque você decidiu inclinar o teu coração e depender de Deus para tudo, Deus abrirá portas sobrenaturais, de milagres sobrenaturais, e aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, que não penetrou no teu coração, vai se apresentar diante de você, porque Deus é especialista em fazer coisas impossíveis se tornarem testemunhos extraordinários. Alguém que toma posse, diga: eu creio e eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. Eu quero pregar nessa noite. Alguém que ouviu uma palavra? Aleluia. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas tinha fidelidade. Pouca estatura, mas tinha fidelidade. E é para esse lugar que Deus está chamando a gente. Você não precisa ser o melhor, você só precisa ser fiel. A fidelidade nos protege, a fidelidade nos garante, a fidelidade nos esconde, a fidelidade nos prospera. Segunda porta que eu quero compartilhar nessa noite são as portas que Deus controla. Declara comigo, diga: Deus é quem controla as portas. Quem controla as portas, pastor? Deus. Olha, se aquele homem grande ali fechar as portas para você, esquece. Olha, se aquela pessoa te indicar, você está bem. Se fulano ganhar nessas eleições, esquece. Tamo bem. Quando a porta que eu quero entrar é garantida por um homem, eu vivo em ansiedade, porque o coração do homem é enganoso e as promessas que o homem faz não se cumprem. Quando uma palavra maldita, você não vai romper, não vai viver, não vai entrar, não vai crescer, foi liberada por um homem, e eu creio mais na palavra de um homem do que na promessa de Deus, eu vivo em ansiedade. Ansiedade é projetar o meu futuro a partir da dependência de qualquer coisa que seja menor do que Deus e a sua vontade. Mas quando eu ancoro a minha expectativa futura no Deus da minha promessa,
Não importa se homens maus e grandes, não importa que homens bons ou aparentemente bons prometam algo, eu sei que é da mão do meu Senhor que vem a minha resposta, porque alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. É de lá que vem o meu socorro. Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus? Isaías 22, 22. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Deixa eu te levar para o contexto. Aqui não está falando de um homem que tem uma chave, não é um homem qualquer, e não está falando de Jesus. Aqui o texto está falando de um homem que governava um palácio em Judá, e esse homem foi encontrado em falta, infiel. Então o próprio Deus está intervindo, pega essa chave, irmão, e Ele está movendo pessoas de lugar, porque Deus bota quem Ele quer, onde Ele quer. Esse é o contexto. O homem que governava o palácio em Judá foi pego em falta, e Deus então está substituindo. Ele está tirando um homem de posição de governo, está colocando um outro homem. Deus está tirando um administrador infiel e está colocando um homem leal. E é nesse contexto que está esse texto. E agora vai fazer ainda mais sentido para você. Imagina que um homem foi encontrado em falta, estando num lugar de governo e tendo muito acesso. E aí então Deus pega alguém improvável e coloca nesse lugar. E a promessa que Deus está fazendo é para esse homem leal, colocado em um lugar especial de acesso e governo. Está dizendo: eu porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá, ninguém poderá fechar, e ele fechará, e ninguém poderá abrir. Aleluia! Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Pastor, qual é o sentido dessa palavra para mim? O sentido é o entendimento de que no RH do céu, Deus bota quem Ele quer na posição que Ele quer. Senhor, esse não dá para ser rei. Derrama o óleo sobre a cabeça dele, porque ele é segundo o meu coração. Senhor, esse é o menino, ele é o mais mimado, é o caçula. Deixa tirarem a capa colorida e lançarem no poço. No meu tempo será o governador do Egito e o homem mais poderoso da terra. Guarda isso aqui, irmão. Deus coloca quem Ele quer, onde Ele quer. Ele pega um menino e protege no cesto até ser levado à casa do homem mais poderoso do mundo conhecido. Moisés foi protegido dentro da casa do seu perseguidor. Ele coloca quem Ele quer, onde Ele quer. Jesus nasce numa manjedoura, uma origem simples, numa cidade comum. Mas quem é aquele menino sendo gerado no meio de um lugar tão improvável? É o Verbo encarnado. É a promessa de Deus se cumprindo. É aquele que aguardávamos. É aquele que Isaías 9,6 já anunciava. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus coloca quem Ele quer, onde Ele quer. Vamos ser sinceros. Para pensar na forma como Deus chamou os apóstolos que Ele chamou. Não chamou homens cultos, não chamou homens prováveis, não chamou homens poderosos. Ele chamou homens simples, homens rudes, de mãos calejadas. O Cristo, que tinha como ofício trabalhar em obras, chamou homens que tinham como ofício algo completamente improvável, segundo o nosso RH. Pedro era um pescador de peixe, fedia peixe, só sabia pescar. Ele pega um cobrador de impostos, ele pega homens comuns, porque o que Deus quer fazer? Ele quer deixar claro
que é a partir da glória de Deus que tudo que é natural é revestido de sobrenaturalidade, e tudo aquilo que é banal é revestido de sobrenaturalidade, e tudo aquilo que é perecível, quando é revestido de sobrenaturalidade, tudo aquilo que é da terra, quando é revestido de sobrenaturalidade, se torna poderoso para manifestar sinais e maravilhas, porque nunca foi sobre o homem, mas sobre aquilo que sobre o homem depositado está. Pedro é alguém revestido de poder e autoridade, e depois do derramado do Espírito, a sombra dele cura enfermos. Paulo é alguém que perseguia a igreja, mas depois de um encontro com o próprio Cristo no caminho de Damasco, é alguém que fundamenta igrejas, que tem as maiores revelações do Evangelho e da graça de Deus. Deus faz o que Ele quer e coloca quem Ele quer, aonde Ele quer. Aleluia! Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Deus é quem controla as portas. Ai do homem que fala, fechei, não vai abrir. Ai do homem que fala, pode até Deus fechar, mas na minha força eu abro. A porta que ele fecha, irmão, ninguém abre. Mas a porta que o Senhor desejou abrir, ninguém fecha. Aleluia! Sabe, as portas abertas exigem de nós obediência. Você pode declarar isso? Diga: portas abertas exigem obediência. Deuteronômio 28:1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. No reino, portas abertas são consequência de alinhamento espiritual. O problema é que muitas vezes a gente acha que a porta aberta é a primeira parte. A porta aberta é só uma reação do céu. Quando eu obedeço, portas se abrem. Quando eu confio, portas se abrem. Quando eu me movo debaixo de uma palavra, portas se abrem. Quando eu descanso no meio da tempestade, portas se abrem. Irmão, olha para mim. Portas são uma reação do céu para a terra. Tem portas que ainda não se abriram porque estão esperando os teus passos de fé para que elas se abram. Tem portas que se abrem com chaves, outras com sensor de presença. Tem lugares que só de você pisar, algo vai acontecer. Só de você obedecer e se mover, alguma porta vai se abrir. Por quê, pastor? Porque obediência gera milagre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo: obediência gera milagre. Tem muita gente que quer portas abertas sem submissão. Tem gente esperando por milagre sem altar. Tem gente aguardando por colheita sem nunca ter lançado uma semente. Tem portas, irmãos, que só se abrem debaixo de obediência. Porque obediência é uma exigência do céu para que portas que estão diante de você se abram. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é uma garantia de que o coração de Deus vai se inclinar na nossa direção. Por quê? Porque estamos obedecendo. Pai, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Qual é a tua agenda? O que o Senhor quer fazer na terra e me usar de alguma forma. Usa-me, Deus. Envia-me. A minha casa está aqui à tua disposição. Faz o que o Senhor quiser. A oração do Pai Nosso parte desse entendimento de obediência. Seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. O que é isso senão uma obediência absoluta? Seja feita a tua vontade. Em outro momento a Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Existem portas que se abrem por obediência, existem outras que se abrem a partir de chaves espirituais. Existem chaves espirituais que abrem portas sobrenaturais. Pastor, esse lance de chave é de Deus? Eu não sei, cara. Jesus usou esse termo, Mateus 16:19, e eis que eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Pastor, esse lance de porta, você acha que isso é bíblico? Eu não sei, mas em um momento, há na eternidade algo sendo proclamado como: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, levantai para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, celeiro? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Aleluia! Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! Jesus diz: e eis que eu vos darei a chave do reino dos céus. E o que ligarem na terra será ligado nos céus, e o que desligarem na terra será desligado nos céus. Verdade é que tem muita gente que não entra nas portas de Deus porque não carrega as chaves dos céus. As portas de Deus não são abertas com chaves naturais. As portas de Deus são abertas por uma chave que só Deus pode dar. Você está comigo? A porta de Deus é Deus quem abre. A palavra de Deus é Deus quem cumpre. O milagre de Deus é Deus quem manifesta. O tempo é de Deus, então aguarda e confia. A promessa de Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Precisamos entender qual é a origem das coisas que esperamos. Se a porta que desejamos entrar é uma porta da terra, a gente fez na força do braço, a gente criou, procura na terra, a chave está aqui. Mas se a porta que queremos entrar é uma porta dos céus, é o céu quem te deixa entrar, a partir da tua obediência e de chaves espirituais. Alguém está comigo? Diga amém. A chave da fé é uma delas. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma chave que trabalha com antecipação, trazendo para os nossos dias. É como se você pagasse o imposto de renda antes de você trabalhar. É como se você organizasse a festa de 1 ano do teu filho antes da sua esposa falar que está grávida. A fé é uma dinâmica de antecipação, porque quando não é isso, a gente não está se movendo por fé, a gente está se movendo por lógica. Fé é tratar coisas que não são como se já fossem. Emoção, convicção inabalável. A fé emocional aguarda por um arrepio, como se isso fosse confirmação de alguma coisa. Pode ser só o ar que está gelado demais, ou você que está emocionado. Imagina uma fé emocional para uma mulher em TPM. Jesus, parece que o céu
se fechou, está de bronze. Não, é só você que não está no dia bom, está tudo bem. Uma fé emocional faz a gente ficar histérico quando a gente acha que vai acontecer, porque a gente só está talvez emocionado. Não é o que é o que eu sinto. Quando a nossa fé ela é sensorial, eu dependo de que algo ative algum sensor. Tem gente que vai sair de um culto como esse e pode falar: eu hoje não senti nada. Meu irmão, muitas vezes eu subi nesse púlpito sem ter sentido nada, mas eu sabia que Ele estava aqui. Não é a partir do que eu sinto, é a partir do que eu sei. Eu sei que quando nos reunimos no nome dEle, Ele se manifesta. Eu sei que a partir da nova aliança temos livre acesso, podemos entrar confiadamente na sala do trono. Eu sei que Ele não pode ir de encontro ao seu próprio caráter. Ele estabeleceu algo e não pode mentir. Ele prometeu algo e não pode cancelar o que foi prometido. Eu sei que Ele não é como nós somos, o coração dEle não é enganoso. Eu sei que aquele que preparou uma boa obra e começou é fiel para concluí-la. Vamos, alguém? Eu sei que a misericórdia do Senhor se estenderá como um tapete para me guardar mesmo quando eu tropece, porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e mesmo quando ele tropeça, não permanecerá prostrado. Eu sei que da eternidade há uma promessa de vida estabelecida sobre a minha vida e sobre a minha casa, desde antes da minha vida existir ou da minha casa se estabelecer, porque o Deus da eternidade passeia de eternidade em eternidade, estabelecendo coisas que não são como se já fossem. Ele é o Pai da fé, o autor e o consumador dela. A fé precisa ser racional. Olha para mim, na busca de uma fé racional, nos tornamos muitas vezes céticos, frios, sem vida. Eu não lembro de quem é esse livro, mas eu lembro de ler um livro que falava sobre o desafio de tratarmos a palavra como se fosse um organismo morto que está sendo dissecado. Tem teólogos, tem pessoas que estudam a palavra ou que se relacionam com ela como se estivessem dissecando um corpo morto. A palavra é viva, você tem que se relacionar com ela. A palavra é o próprio Deus querendo se despir, se revelar para nós. A Bíblia diz que a glória dos reis está em perseguir certas coisas, mas a glória de Deus está em ocultá-las. Deus não está escondendo de você, Deus está escondendo para você. E à medida que a gente procura, Ele se mostra. À medida que a gente bate, as portas se abrem. À medida que a gente busca, a gente encontra. Vamos, alguém aqui nessa noite, alguém comigo diga amém. Aleluia. O que é uma fé racional? É uma fé que não se move por emoção ou por sentimento, mas isso não vai gerar em você frieza. Algumas das pessoas que eu conheci que têm o maior conhecimento teológico são esvaziados de expectativa pela manifestação do poder de Deus. Fé racional não significa você se tornar um crente chato, soberbo na sua teologia. Você não vai perder tempo discutindo teologia com outros para ver quem sabe mais. Não é sobre isso. Uma fé racional é uma fé que sabe quem Deus é, crê no que a palavra diz, caminha a partir de algo que o Evangelho manifestou. Paulo diz, mesmo que o Evangelho seja apresentado, a palavra de Deus diz, mesmo que um anjo desça do céu e apresente a vocês um outro Evangelho, considerem maldição. O Evangelho é perfeito, não precisa ser atualizado, nada pode ser removido ou acrescentado. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é o próprio Deus se revelando para nós. E a partir de uma fé racional, eu me torno alguém que sabe que é quem Deus diz que é, tem o que Deus diz que tem, pode o que Deus diz que pode e vai viver cada promessa que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Vamos, alguém aqui nessa noite, diga amém. Aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia.
Outra chave poderosa é a chave da oração. Pouco oração, quem é dessa época? Pouco poder. Muita oração, muito poder. Ciclos de oração, encontros de oração. É por isso que nós nos tornamos uma casa de oração. Cremos que quando a oração é uma palavra orada, quando a música é a palavra cantada, quando o nosso coração está quebrantado, não há impedimento. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. É a partir da oração que Neemias encontrou graça diante de Deus, e o coração do rei se abriu, e a provisão que ele precisava chegou. É a partir da oração que Davi encontrou arrependimento e perdão quando pecou. É a partir da oração que Jesus, irmão, se destacava da multidão para ter tempo com o Pai. A cada grande milagre, a cada milagre extraordinário, a Bíblia diz que, como de costume, Deus se ausentava da multidão e buscava no seu lugar secreto com o Pai renovo. O Verbo encarnado, participante da Trindade, o próprio Deus. João diz que ele estava no princípio era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Deus se recolhia depois de manifestar milagres para ter tempo com o Pai. Muitas vezes eu e você queremos operar de forma sobrenatural, vivendo milagres, sinais e maravilhas, mas não temos tempo de oração. Eu lembro que eu já fui questionado porque eu gasto tempo orando nos cultos. Eu não sei quanto tempo eu orei no início desse, talvez 10 minutos, 15, 5, eu não sei. Mas a verdade é que toda a revelação que flui da palavra, todo o cumprimento de palavras proféticas, todo o milagre de cura que já se manifestou sobre alguns, toda a porta de provisão que vai se abrir, tudo isso só é viável a partir do poder da oração. Alguém está comigo? Diga amém. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aleluia. Igreja, olha para mim e guarda isso em nome de Jesus. Vocês estão aqui ainda? Toda grande porta espiritual nasce primeiro no secreto. Jesus foi batizado, uma porção do Espírito repousou sobre ele, e ele foi levado ao deserto para orar e jejuar 40 dias e 40 noites antes de começar o seu ministério. Jesus está a algumas horas de ser traído e entregue. Ele vai para o jardim orar. Jesus multiplica pães e peixes e ele vai orar. Jesus cura enfermos e ele vai orar. Jesus vai alimentar uma multidão. A Bíblia diz que quando 5 pães e 2 peixes são levados até ele, ele parte o pão e dá graças. E a oração dele é: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Esse é o nível de fé que Deus está convidando eu e você. Não estou dizendo que é fácil, mas esse é o nível de fé, porque Jesus é a nossa referência. O nível de fé que já agradece antes do milagre acontecer. Pai, eu te agradeço. Não tem um cesto cheio, não tem ninguém comendo, não tem um pão multiplicado, só tem um pão partido. Mas ele partiu o pão e deu graças. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre ouve as nossas orações, as minhas orações. Feche teus olhos em nome de Jesus, curva a tua cabeça. Pai, nós te damos de graça, porque tantos pães têm sido partidos nesses dias. Nós estamos entregando o nosso melhor, Jesus. O nosso tempo, a nossa casa, os nossos dons e talentos e tudo que o Senhor nos confiou, nós colocamos aos teus pés, nós lançamos as coroas aos teus pés, os títulos,
nós lançamos aos teus pés, Jesus. E nós te pedimos, Jesus, multiplica o que precisa ser multiplicado, abre o que precisa ser aberto, cumpre o que precisa ser cumprido, faz o que só o Senhor pode fazer. Nós te clamamos, Jesus, tem misericórdia de nós. Inclina, Jesus, os teus ouvidos na nossa direção e recebe o nosso clamor como um incenso agradável que sobe no teu trono, a oração dos santos. Porque nós não sabemos fazer, nós não temos o que precisamos, mas nós estamos recorrendo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não temos, mas o Senhor tem. Por isso faz aquilo que só o Senhor poderia fazer nesses dias. Jesus, cumpre as tuas promessas, atrai o nosso coração, nos revela a tua vontade, nos mostra a tua agenda, fala conosco através de sonhos proféticos. Jesus, alinha a nossa agenda com a tua, alinha o nosso coração com o teu, faz aquilo que não vimos até aqui. Jesus, aquece o nosso coração, não porque o Senhor é obrigado a fazer, mas porque a gente precisa. Pai, a gente precisa. Não nos deixa tropeçar, não nos deixa desanimar, não nos deixa sucumbir, não nos deixa desacreditar. Pai, mantém o nosso coração guardado no Senhor, porque é dele que procedem as fontes de vida. Jesus, guarda os nossos filhos, nós te apresentamos a nossa casa e tudo que temos. Nos protege do homem mau, da língua felina, nos livra de toda palavra maldita e de todo plano do inferno. Jesus, nos reveste com as tuas armaduras, como diz a tua palavra em Efésios 6, para que possamos resistir no dia mal. Não nos deixa cair em tentação. Perdoa os nossos pecados, Jesus, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e todos os dias. Manifesta a tua provisão sobre aquilo que a gente precisa. Ouve o nosso clamor, Jesus, e responde do teu trono. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Nós te agradecemos, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. E nós cremos e declaramos que nas próximas semanas, milagres, sinais e maravilhas acontecerão em nome de Jesus. Você que toma posse disso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, você pode exaltar Jesus alto e mais alto. Vamos ser alguém que crê nisso. Pode fazer barulho aqui nessa noite. Aleluia. John Wesley dizia: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Agostinho de Hipona dizia: a oração é o encontro entre a sede de Deus e a sede do homem. Você já viu esse termo? Olha para mim, eu só preciso de mais 10 minutos, eu vou terminar. Alguém está recebendo algo de Deus? Alguém percebe Jesus aqui? Aleluia. Já ouviu esse termo que a gente usa? Meu irmão, juntou a fome com a vontade de comer. Você quer vender, o outro quer comprar. Você quer fazer algo e o outro quer fazer exatamente o que você precisaria que ele fizesse. Junto à fome com a vontade de comer. Essa declaração de Agostinho, ela é tão simples, ela é tão poderosa. A oração é o encontro entre a sede de Deus e a sede do homem. Deus quer te prosperar. Eu não estou falando de riqueza material no sentido pejorativo da coisa, mas Ele é o maior interessado em nos prosperar, porque prosperidade é uma expressão do caráter de Deus. Miséria e falta não. Deus, Ele quer te guardar. Tem um texto que ele diz: quem dera se eu pudesse fazer com vocês como uma galinha faz com seus pintinhos, e esconder vocês debaixo das minhas asas. Ele quer prover, Ele quer responder, Ele quer proteger. Guarda isso, irmão.
tudo que o Senhor deseja fazer por nós é aquilo que já tínhamos acesso no jardim. É por isso que toda a promessa futura está ancorada na nossa origem. No jardim não havia fome, não havia medo. No jardim havia intimidade, acesso, proteção, cuidado, filiação. É isso que Deus tem para nós. Mas quando nós oramos, a gente pede aquilo que Deus já queria nos dar. Senhor, guarda os meus filhos, guarda a minha casa. Senhor, derrama sobre mim unção fresca, despedaça todo jugo, me dá livramento, guarda os meus passos, alinha o meu coração, me mostra o que o Senhor quer fazer. Pai, seja feita a tua vontade como já é feita no céu. Irmão, a vontade de Deus é feita na terra e no céu. Mas quando eu peço, eu estou dizendo que na minha porção de legalidade, que é o meu coração de vida, eu quero que seja feita também como é feita no céu. Eu não tenho legalidade sobre a face da terra, mas eu tenho legalidade a partir do livre-arbítrio para deixá-lo entrar ou deixá-lo do lado de fora. Porque Deus não arromba portas. Irmão, olha isso. Esse texto que muitas vezes a gente usa para evangelismo, eis que estou à porta e bato, é uma palavra de Deus para uma igreja. Deus está dizendo para uma igreja em Apocalipse: igreja, vocês fecharam a porta e me esqueceram do lado de fora. E eis que estou à porta e abro e bato. Irmão, Deus está dizendo para uma igreja: igreja, vocês me esqueceram do lado de fora, eu estou batendo. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Em outro texto a Bíblia está dizendo: ei, eu estou à porta e bato. Porque eu não tenho governo sobre São Paulo, eu não tenho governo sobre o Brasil, eu não tenho governo sobre a face da terra, mas sobre a minha vida eu sou o único que pode dizer: eu abro o meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Jesus, eu te reconheço, eu te aceito, eu te confesso. Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! 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 Agora eu preciso te alertar: existem portas que são testes. Fala para quem está do seu lado: existem portas que são testes. Tem portas que quando se abrirem vão testar a tua fé. Guarda isso, porque toda porta que Deus abre que é extraordinária, não é só você que quer entrar não, irmão. Isso é real life. Tem uma porta de emprego, um salário absurdo, um cargo executivo. Quantas pessoas na fila? No dia da entrevista, quanta gente? Se eu falar agora: gente, eu preciso de uma pessoa que vai andar do nosso lado, nosso time vai gerar, vai preparar, e você daqui a um ano vai estar encharcado da glória de Deus pregando, a gente vai derramar tudo que pode sobre você. Você acha que uma pessoa vai vir correndo ou mais de uma? Porque toda porta que é extraordinária, tem mais de uma pessoa que quer entrar. E quando Deus abre uma porta para você, tem muita coisa que vai se opor. Em parte tem gente que se opõe porque quer entrar na porta que é tua. Em parte tem gente que se opõe só porque não quer que você entre nela. Tem gente que quer ter o que era para você. Tem gente que só quer que você não tenha. Faz sentido? Irmão, não sei se você viveu isso, eu vivi. Quando eu me converti, os meus amigos fizeram uma aposta para saber quanto tempo duraria a minha conversão. E até aí tudo bem. Você vira chacota porque virou crente. E aí, guarda isso aqui. Mas quando Deus começa a operar, tem muita gente que se alegra e quer viver o que você está vivendo. Mas tem muita gente que não aceita porque sabe da tua origem. Eu sei de onde ele veio, irmão. Esses dias eu encontrei alguém, fui ministrar num lugar, um evento grande. Alguém falou assim: eu sei de onde você é, irmão. Você é do interior do Rio de Janeiro, não esquece de onde você veio não. Eu falei:
Nunca tive crise com isso, não estou entendendo. Na tua origem, mas não está vivendo o que você está vivendo. E Ele não está preocupado em viver o que você está vivendo. A palavra juntos e iremos para o mesmo céu e na glória veremos o nosso Pai e juntos cantaremos de uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, declare com autoridade, diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Vamos, igreja, diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Só quem crê, diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. A vitória é nossa, porque tudo que Jesus faz com a sua igreja, Ele faz de forma plural. É nossa, porque tudo que Jesus manifesta para os seus. É nossa, porque a Trindade fala de um Deus que tem 3 identidades, personalidades, são 3 e são 1. É nossa, porque quando Deus fez o homem, Ele não disse que seja feito o homem segundo a minha imagem, mas Ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. É nossa, porque o mistério que esteve oculto por épocas e gerações, quando foi manifesto por Paulo, ele diz: o mistério que não poderia ser falado, compartilhado, revelado a mim, foi confiado para revelar. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Fala para quem está do seu lado, mas fala com voz profética: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e eficaz me foi aberta, e há muitos adversários. Igreja, eu só tinha mais uns 6 tópicos. Eu vou finalizar. Eu fui olhar o sermão e falei: hoje passou um pouquinho. Eu tenho tentado concatenar mensagens que a gente podia diluir e transformar em séries, mas o que Deus está fazendo é tão grandioso, Ele está fazendo tão rápido. A gente não tem 3 meses de ministério oficialmente. Deus já tem feito tantas coisas. Eu preciso preparar um povo que vai liderar uma onda de avivamento. Eu preciso preparar um povo que vai tocar nos enfermos e eles serão curados, que vai orar pelos cativos e eles serão libertos. Vamos, eu preciso preparar um povo que vai clamar e o céu enviará a resposta, que vai se reunir em ajuntamentos de oração, jejum, proclamação, e algo do céu vai acontecer. Vamos, alguém pode dizer glória a Deus. Aleluia,
está dizendo: uma grande porta me foi aberta, e há muitos adversários. Existem portas que são testes, vão testar o quanto você de fato quer o que Deus te prometeu, o quanto você de fato acredita que Ele é o Deus do livramento. Porque, irmão, quanto maior a porta, maior a oposição. Quanto maior a porta, maior a oposição. Eu costumo falar repetidas vezes sobre os mesmos heróis da fé, porque, em primeiro, eu amo a história deles. Segundo, eu não posso acrescentar nada na galeria dos heróis da fé, eles já estão lá, amém? Mas olha a história de José. Qual a porta que se abriu? O governo do Egito. Olha a história de Davi. Qual a porta que se abriu? O reinado sobre Israel. Olha a porta de Daniel, o homem mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. Olha a porta que se abriu para Noé, a única família que vai sobreviver quando Deus inundar toda a face da terra. Então não acho que é fácil viver o extraordinário, porque cobra um preço. E quanto maior a porta, maior a oposição. Vocês lembram de Bolsonaro quando assumiu a presidência? Vocês já viram alguma imagem dele assim que saiu? Eu não estou nem falando depois de tudo que aconteceu, e eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas 4 anos de governo envelhecem um homem mais de uma década. Você lembra do Obama quando entrou? E o Obama que saiu? Você lembra do Biden? Lembra do Biden que entrou? Já viu como ele saiu? Tudo que é grande demais cobra um preço proporcional àquilo que está se vivendo. A responsabilidade cobra um preço. Você acha que as minhas noites são fáceis? Gerando o que a gente tem gerado debaixo de temor, com tão pouca gente, sem recurso, só com uma palavra? Você acha que é fácil um pai que olha para a despensa e está vazia, mas precisa preparar algo para os filhos, e ele não chorar na frente dos filhos para eles não se abaterem? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil uma mulher que tem um marido alcoólatra e ela continua crendo que em algum momento ele vai ter uma experiência com Jesus e vai se entregar e vai se converter? Você acha que é fácil? Mesmo tendo vários abortos espontâneos, continua crendo que na 10ª vez esse bebê vai vingar. Nenhum desses exemplos são histórias fáceis, mas vale a pena pagar o preço para viver a promessa. Vale a pena, porque maior é o tempo que dura a promessa do que o tempo que dura o processo. Vale a pena servir Jesus. Vale a pena gerar os sonhos de Deus. Vale a pena se mover debaixo de uma palavra. Vamos, alguém avivado aqui nessa noite? Vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena em nome de Jesus. Você recebe isso? Diga amém. A resistência que você enfrenta, não se iluda, é proporcional ao acesso que Deus está liberando. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Você está comigo? Deus, vou até falar baixinho para não constranger ninguém, só entre a gente. Deus também fecha portas. E tem portas fechadas que também são milagres. Fala bem baixinho para quem está do seu lado. Deus também fecha a porta. Por que você está falando assim, pastor? Porque eu quero invadir o coração de alguém por uma porta que se fechou e você não sabe. O maior livramento da tua vida, o maior escape da tua história, está numa porta que você orou e Deus não permitiu que se abrisse. Porque Deus viu o teu futuro e Ele viu que não era bom, e Ele limitou acessos, não porque está te punindo, mas porque está te cuidando. Aleluia. A Bíblia diz que quando o homem pecou no jardim, foi expulso do jardim. Em parte é juízo. Olha para mim, music, vocês estão comigo? Time, voluntários, vocês estão aqui, produção, intercessores. Em parte é juízo, que o salário do pecado é a morte. O homem pecou, se tornou inimigo de Deus por conta dos seus
maus pensamentos e procedimentos. Ele precisava ser expulso desse ambiente de santidade, porque até que viesse a redenção a partir da nova aliança, a santidade de Deus fulminaria o homem caído. Mas em parte isso é proteção e cuidado, porque no jardim existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. Se o homem voltasse para o jardim e comesse da árvore da vida, eternamente seria pecador. Deus então protege, coloca anjos com espadas na porta de entrada, não pode entrar até que a redenção se manifeste. E quando a redenção se manifesta, agora então perdoado, eu tenho acesso novamente à vida eterna, porque eternamente sou salvo. Alguém está comigo aqui? A proteção e a expulsão do jardim é juízo e cuidado, porque tem parte da manifestação do juízo de Deus que são cuidado por nós. O pai corrige o filho que ama, mas em parte foi proteção, até que o verbo encarnado, a semente incorruptível, fosse gerado no ventre de uma mulher, fosse morto numa cruz no Calvário e voltasse dos mortos para manifestar a redenção. Éramos pecadores, mas a Bíblia diz que Deus nos reconciliou a partir do sacrifício físico do seu Filho Jesus. E não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso todas as vezes que nós dizemos arrependam-se, voltem para Deus, a Bíblia diz que é como se o próprio Deus falasse através de nós. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Levante as suas mãos e diga: Deus não está me punindo. Tem portas fechadas que são proteção, são cuidado, são livramento, são escape. Eu não vi o que Deus viu, não ouvi o que Deus ouviu, mas o Deus que sabe de todas as coisas também sabe o que é melhor para mim. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Existem portas que as circunstâncias fecham. Se for para Ele, você pode fazer melhor. Existem portas que o meu pecado fecha. Existem portas que a nossa infidelidade fecha. Existem portas naturais que o homem fecha. Existem portas que o medo fecha, a omissão fecha, a vergonha fecha. Mas existem portas que o próprio Deus fecha. Atos 16:6. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de Paulo, apóstolo Paulo. E eu não estou falando de qualquer um fechando as portas, eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Você está comigo? Atos 16:6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmão, olha para mim. Paulo não foi impedido por Deus de comprar um carro elétrico. Paulo não foi impedido por Deus de viajar para Disney. Paulo não foi impedido por Deus de assistir. Fala um filme que está em cartaz nesse minha mãe. Pô, logo Michael Jackson. Não tinha um melhor, não? Hã? Qual? Mortal Kombat? Que isso, varão? Varão do Mortal? Jesus, ajuda a gente a escolher filme, Pai. Tô brincando. Hã? Calma, guarda o coração. Calma aí, varão. Falou do filme do Bolsonaro, guarda o coração. O que Paulo está pedindo? Ele quer pregar o Evangelho. Irmão, olha para mim. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Você percebe que a agenda de Deus ela é tão maior do que a nossa? E tem coisas que quando eu insisto em fazer, mesmo sendo coisas boas, se for no tempo errado, se torna coisa errada. Paulo quer fazer a coisa boa, mas a vontade de Deus não é que ele faça naquele lugar. Se ele insistir, se torna coisa errada. Olha o que a palavra de Deus diz, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia,
mas o Espírito não lhe permitiu. E tentando passar para a Mísia, Paulo então teve de noite uma visão, em que se apresentou a ele um homem da Macedônia. Ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, versículo 10, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Alguém pode dizer glória a Deus? Quando Deus está te impedindo muitas vezes, de muitas formas, de ir para algum lugar, gasta tempo discernindo: será que esse é o lugar que Deus tem para mim? Se você está muito tempo insistindo no relacionamento que não tem paz, sua família não tem paz, não prospera, gasta tempo discernindo: será que esse relacionamento é para mim? Porque tem portas que a gente força e insiste em entrar, lá na frente a gente se arrepende de ter entrado. Irmão, pior do que não entrar numa porta que Deus abriu é insistir em uma porta que não é para nós ou não é para agora. Alguém está comigo? Diga amém. Hoje Deus está dizendo para alguém aqui: levanta sua mão. Para de chorar por portas fechadas, porque eu, o Senhor, estou abrindo novas portas de milagres a partir de hoje. Recebe isso em nome de Jesus. Feche teus olhos e deixa eu profetizar sobre você. Eu profetizo portas abertas. E toda porta que Deus abre no nosso tempo presente, no nosso futuro, é infinitamente melhor e mais gloriosa do que toda porta que já foi fechada pelo próprio Deus no nosso passado. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ele é um Deus de surpresas, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas. E a vida do crente é de batalha em batalha, mas a vida do crente também é de glória em glória. E eu profetizo que de glória em glória avançaremos em fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém que toma posse dessa palavra? Será que você pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! 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 Celeiro São Paulo, casa de oração, casa de glória. Guarda isso. Portas fechadas não cancelam promessas. Pelo amor de Deus, ouve isso. Portas fechadas não cancelam promessas. Uma porta se fechou entre os irmãos de José. Uma porta se abriu no lugar mais poderoso da face da terra. Aleluia! Uma porta se fechou na casa de Jessé. Davi não foi convidado, mas Deus mandou chamar, e uma porta se abriu no reinado de Israel. Não importa as portas que foram fechadas por alguém, portas fechadas não cancelam promessas. Aleluia! Os religiosos se uniram e falaram: a gente precisa matar esse cara. Ele é um revolucionário. Ele vai gerar problemas. A gente fala de milagre, milagres não acontecem. Ele fala, milagre se manifesta. Ele usa algumas das mesmas parábolas que a gente, mas na boca dele é diferente. O povo se aglomera onde esse homem vai. Precisamos parar essa revolução. Fecharam uma porta na terra, mataram o Filho de Deus. 3 dias depois ele volta. Uma porta no céu se abre. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte foi tragada pela vida. Cristo ressuscitou. Você pode levantar suas mãos e declarar isso nessa noite. Diga: portas fechadas não cancelam promessas. Aleluia. Eu queria falar um pouco sobre algumas chaves que você pode assistir o culto da manhã. Eu consegui ministrar toda a palavra pela manhã. Eu falei um pouco sobre o favor de Deus, como Ele abre portas.
Eu falei sobre o menino que ofertou o lanche que tinha, e a partir da sua entrega uma multidão pôde comer. 5 pães e 2 peixinhos foram oferta de um menino. Eu falei sobre algo simples que pode fazer sentido para alguém. Naquela época, meninos, crianças, mulheres não eram contabilizados. Logo, o milagre da multiplicação de pães e peixes aconteceu por conta de um menino que nem estava na lista daquele dia. O favor de Deus pega improváveis, anônimos, e a partir da entrega deles faz algo glorioso que vai ser testemunho por gerações. Recebe isso em nome de Jesus. Alguém está comigo? Diga amém. Eu falei sobre gratidão e como gratidão abre portas. A gratidão é como uma boa água que nutre um bom solo. A ingratidão é como uma água ácida, uma chuva ácida, que destrói toda uma plantação. Você quer impedir o fluir de Deus na tua vida? Seja ingrato. Você quer paralisar o mover de Deus? Seja ingrato. Você quer cancelar o novo de Deus? Seja ingrato. Para de olhar para a porta aqui que já se abriu, começa a reclamar daquela que Deus ainda não abriu. Para de olhar para o milagre que Deus te deu em te tornar pai ou te tornar mãe e começa a reclamar dos desafios da paternidade, da maternidade. Para de olhar para o fato de Deus ter pego um ninguém e ter transformado num homem de negócios e começa só a murmurar do momento difícil que o seu negócio está. E você vai ver como isso impede o fluir de Deus na vida de alguém. Agora o contrário também é verdade. Começa a olhar para tudo que Deus já fez, e a partir da gratidão do que Deus já fez, começa a projetar sobre aquilo que Ele fará. Ele fez no passado e vai fazer de novo. Ele abriu no passado e vai abrir de novo. Me visitou no passado e vai visitar de novo. Porque Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é fiel. Alguém comigo diga amém. Aleluia. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Music, pode subir. A gratidão é uma chave espiritual que abre portas sobrenaturais. A gente tem falado muito gratidão, gratitude. Tem que gratiluz. Você já viu gratiluz? Meu Deus, é muito beta isso, mano. Gratiluz, irmão. Gratiluz, pastor. Que o Senhor te repreenda, irmão. Que isso, varão? Varão gratiludo. Gratidão. A gratidão deixa de ser uma palavra e se torna uma verdade quando ela é seguida de uma atitude. Olha para mim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. O amor de Deus deixa de ser uma ideia e se torna uma verdade quando ela é seguida de uma ação. Eu brinco às vezes com os amigos, eu falo: irmão, falar que ama é fácil, eu quero ver me ajudar nisso aqui. Falar que ama é fácil, eu quero ver chorar comigo no dia mal. Falar que ama é fácil, mas de verdade, o amor deixa de ser uma ideia e se torna uma realidade quando é seguido de uma atitude. Amamos que somos gratos, mas quando nos portamos como um homem grato. Pega isso aqui. Pastor, como eu me porto como um homem grato? Fale mais do que Deus já fez, do que aquilo que ainda não aconteceu. Traz à tua memória o que te dá esperança. Traz à tua memória os milagres, os livramentos, o escape, as portas abertas, as promessas cumpridas. Alguém está comigo? Diga amém, glória a Deus. Aleluia.
E eu finalizo aqui. Jesus é a porta da salvação. De todas as portas que eu poderia te apresentar nessa noite, a porta do milagre, a porta da provisão, a porta do escape, a porta da honra, a porta mais gloriosa que a criação pode ser apresentada é a porta da salvação. João 10:9 diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Sabe o que eu amo na pessoa de Jesus? É que Jesus não é um guia que me leva para uma porta. Ele é a própria porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No tabernáculo, o que dividia os átrios tinha um nome. Aquele tecido que dividia os átrios, que definia o nível de acesso até chegar no Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifestava em meio à Arca da Aliança, tinham nomes. O primeiro nome, caminho. Você passava por esse véu e segunda divisão, verdade, e a terceira, vida. Quando Deus se apresenta como caminho, verdade e vida, Ele está dizendo: quando passarem pelo caminho, pela verdade e pela vida, acessarão a presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que leve ao Pai, se não for através de mim. Aleluia! Ele é Senhor e Salvador, Ele é libertador. Aleluia! Aleluia! Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João 10:9: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Alguém pode dizer glória a Deus? Romanos 10:9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João 5:24: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! João 10:28: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, porque ninguém as poderá arrancar da minha mão. Levanta sua mão, deixa eu declarar algo sobre você. Você está escondido debaixo das asas de Deus. Você está refugiado à sombra do Todo-Poderoso. Ninguém vai te arrancar desse lugar, porque no Senhor você encontrou refúgio, socorro presente na hora da angústia. O Senhor é o teu abrigo, a tua torre forte. O Senhor é o teu esconderijo. Ele é o teu Salvador, o Salvador da tua alma. E é debaixo das asas dele que você descansará. E é debaixo das asas dele que você se esconderá.